Muito bem, então, entrando já na temática do castelo interior da Santa Madre Teresa, né, relembrando aí algumas coisas que foram ditas no nosso primeiro encontro de mística carmelitana. A primeira coisa que a gente precisa considerar, né, é que quando Santa Teresa fala do castelo interior, ela está falando da alma do justo, né? No começo do livro aí, Castelo Interior, ela já fala sobre isso, né? Pediu uma inspiração para Deus, estava para escrever um livro, tinha sido pedido a ela que escrevesse, e ela então, por onde eu começo, se coloca em oração e recebe uma direção de Deus. Ela vê a alma da pessoa, a alma do justo, como uma espécie de um castelo que tem 7 moradas, 7 regiões, digamos assim, cada vez mais profundas, até chegar no centro daquele castelo. No centro do castelo estão, ela chama de sétimas moradas. Então ela diz: ali está a sua majestade, está o próprio Deus, né? O próprio Cristo está ali no centro, nas sétimas moradas. E aí então ela começa a desenvolver toda a sua obra em torno desse símbolo do castelo. Ela diz que o castelo ele é todo de cristal, como se fosse feito de um só diamante, né? Então, lá nas sétimas moradas está a sua majestade. E ela coloca um símbolo também para Deus. Ela diz que Deus está lá como um sol. E de lá ele dardeja os seus raios. E esses raios, como o castelo ele é todo de cristal, então esses raios passam, assim, transpassam, né? Perspassam todo o castelo interior, toda a alma, todo aquele cristal, e se reflete inclusive fora do castelo. E aí então ela vai desenvolvendo toda a sua obra, dizendo que nós, que muitas vezes estamos fora do castelo, precisamos entrar nele. E aí como é que se entra no castelo? Bom, ela coloca que a porta para entrar no castelo é a oração. Então quando a gente começa a ter uma vida de oração, nós estamos abrindo as portas para entrar nesse castelo. Nessas primeiras moradas, ela traz também a ideia do estado de graça, né? Porque ela diz que o pecado é como se fosse um véu escuro, um lençol escuro, até ela traz também a ideia de um piche, né? Que é derramado sobre esse cristal. Então o sol continua lá no fundo, lá nas sétimas moradas, o sol continua a brilhar, ou seja, Deus está presente na alma, mas não está mais como amigo, porque essa luz já não se reflete mais no cristal, né? Tem uma cobertura impedindo, tem algo que está impedindo. Então ela traz a necessidade de se retirar esse piche, que seria também a questão do estado de graça, né? Então o entrar em estado de graça pelo sacramento da confissão, né? Evidentemente, nós sabemos disso, nos coloca também para dentro do castelo. E aí então, com a porta aberta pela oração em estado de graças, a gente tem que caminhar, né, por essas moradas e progredindo de morada em morada, passando por, assim, de cômodo por cômodo, ou aposento, como é a palavra que está lá no castelo interior, passando de aposento em aposento, até chegar àquele onde está Deus e se unir a Ele. Quando se chega lá naquela última experiência das sétimas moradas, Santa Madre Teresa fala de um matrimônio espiritual, ou seja, de uma união profunda entre a alma e Deus. Mas até chegar ali, a pessoa passa por uma série de aventuras, né? De progressos espirituais, de feitos de Deus. Então nossos palestrantes aí no Encontro de Mística colocaram que há 3 protagonistas no castelo, na obra do castelo interior. O próprio Deus, coloca-se Cristo também, né? Não tirando a divindade de Cristo, mas para dizer que do Cristo encarnado, né? Santa Teresa tem essa profunda devoção, esse profundo amor à humanidade de Cristo. E então seriam 3 protagonistas: o próprio Deus, o Cristo e a pessoa. Então ela vai fazendo esse caminho. Veja que ela foi atingida aqui fora por Deus e convidada a entrar, né? Ela abriu a porta pela oração, se preparou pelo estado de graça, e agora ela vai começar a crescer, começar a caminhar e vivendo a experiência própria de cada morada,
cada uma das moradas que a Santa Madre descreve tem uma característica própria, tem uma experiência própria a ser fornecida, né? A ser repassada para o viajante, né? Para aquele que está aí viajando, passando de morada por morada. E essa experiência vai fazendo com que o homem se desenvolva sempre mais a sua capacidade, a sua condição humana e mais ainda, desenvolva a sua, eu diria, sua capacidade divina, porque ele vai se unindo a Deus, ele vai se transformando no próprio Deus, como assim, uma forma de levar a efeito o que se recebeu desde o batismo, né? Então a Santa Madre coloca isso e ela vai então fixando luzeiros no caminho. Então, um luzeiro muito forte que nos ilumina o caminho, não só nas primeiras moradas, mas todo o percurso, todo o itinerário até chegar nas sétimas moradas, a união da alma com Deus, é a questão do autoconhecimento. Então, ela coloca ali desde o início, né? Que a pessoa vá se conhecendo à luz de Deus. Então, as colocações foram lindas, foram magníficas e nós queremos rememorá-las aqui. Uma coisa ou outra, evidente que não vai dar, né, de partilhar tudo que nós vivemos e ouvimos nesse retiro, né, nesse primeiro encontro de mística. Mas essa é a ideia, então, um esquema geral assim do castelo interior, né? E a experiência foi bonita, eu amei estar presente nesse encontro, vivenciar cada momento, né? Espero que outros venham por aí, né, Kênia? Porque nós bebemos muito do que foi colocado para nós ali, dessa experiência das moradas. Sim, foi um encontro muito abençoado. E ainda nessa metáfora de Santa Teresa, que, como ela mesmo encontra palavras novas para nos ajudar, é muito importante a gente tomar posse dessa formosura, dessa dignidade da nossa alma, né? Então eu quero ler aqui como diz a santa, o que fala a santa. Consideremos nossa alma como um castelo, feito de um só diamante ou do mais límpido cristal, onde existem numerosos aposentos, assim como no céu há muitas moradas. De fato, se refletirmos bem, irmãs, veremos que a alma do justo é nada menos que um paraíso, onde o Senhor, como ele mesmo diz, acha as suas delícias. Pois que vos parece? Que tal será o aposento onde se deleita rei tão poderoso, tão sábio, tão puro, tão rico de todos os bens? Não acho coisa a que se possa comparar a grande formosura de uma alma e sua imensa capacidade. E verdadeiramente não devem chegar a compreendê-la bem nossos entendimentos, por agudos que sejam, assim como não podem chegar a compreender Deus, pois Ele mesmo diz que nos criou à sua imagem e semelhança. Se assim é, e nisso não pode haver dúvida, não nos cansemos em querer definir a formosura deste castelo. Embora haja entre ele e Deus a diferença que vai de criatura a criador, pois em suma é coisa criada, basta Sua Majestade afirmar que o fez à sua imagem para podermos imaginar de longe a grande dignidade e formosura da alma. E lendo aqui esse primeiro capítulo do Castelo Interior, eu me lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa, um familiar, que está adentrando a vida espiritual, né, a vida interior, e ele me falava, nossa, mas a oração e não sei o quê, e eu comecei a dizer para ele que estava dentro dele, aquele Deus que ele estava buscando estava dentro dele, e que ele podia acessar a qualquer hora do dia, em qualquer momento, porque ele estava lá, com os olhos fitos nele. Ele olhou para mim com um olhar tão espantado, como quem diz, ele mora em mim? Sim, ele mora em você, na sua alma. E essa pessoa ficou tão encantada assim, porque realmente foi uma novidade. Sim. Então veja o quanto a gente não tem consciência da dignidade da alma, né? Sim. O quanto Deus faz na nossa alma e a gente não tem essa consciência. E Santa Teresa procura nos ajudar, nos auxiliar a isso, a voltar o nosso olhar para a nossa alma e saber que existe um rei que está lá, um rei poderoso, maravilhoso, que nem de longe a gente imagina a grandeza dele,
mas que Ele está lá, esperando que nos unamos a Ele. E as moradas é esse caminho, né? Como você disse, esse itinerário para chegar até esse aposento real. Então, nas primeiras moradas, como o Pedro bem lembrou, Santa Teresa diz que para entrar neste castelo, a porta é a oração. Então, nós precisamos fazer oração. Mas o que marca a estadia dessa primeira morada? É o autoconhecimento, né? A chave de leitura da primeira morada é o autoconhecimento. Saber quem é esse Deus e a partir desse olhar para Deus, Ele vai nos iluminando, Ele vai mostrando. Ele que é a luz vai mostrando as nossas trevas, as nossas escuridões, o quanto a gente está longe de Deus, né? Enquanto a gente precisa caminhar nesse amor, nessa ordenação da nossa alma, na busca das virtudes. Então, o autoconhecimento, ele é esse processo que começa e que vai até o final. Nós vamos sempre... ele vai sempre balizando o nosso caminho, né, Pedro? Sim. Porque a gente às vezes esquece dele, pensa que não precisa mais dele e de repente a gente faz o caminho um pouco conturbado e ele nos diz, olha, você é essa e ele é o rei, né? Então é a busca da nossa essência. Foi até interessante que o Arthur fez uma pergunta, né? Quem sou eu? Quem é você? Já fez essa pergunta? E lá na hora ele deu 1000 exemplos, né? A gente pode falar tudo. Nosso CPF, a nossa nacionalidade, a nossa profissão. Mas não é isso. Quem é você? Você sabe responder essa pergunta? Né? E aí, é nessa busca da sua essência, da nossa essência, esse real conhecimento de nós mesmos, esse conhecimento na experiência de Deus, sempre na experiência de Deus, é que nós vamos nos encontrando. E é interessante, Kênia, que... a resposta a essa pergunta, né, sobre a nossa essência, sobre a nossa identidade mais profunda, né, a grande tendência nossa é olhar assim aspectos mais superficiais, né, porque não temos assim vida interior suficiente para entender a nossa essência, porque estamos falando de coisa mais profunda, né, em nós. Então as pessoas hoje nós, né, estamos num tempo que nós estamos aí um tanto sem bases, né, para essa profundidade. E o exercício dessa primeira morada vai nos levar a isso, né, a refletir de fato sobre a nossa identidade, né, sobre a nossa essência. E é interessante que não só no aspecto negativo, digamos assim, quem somos nós a partir das nossas misérias, nossas fraquezas, não só conhecer essas realidades, né, mas como a própria Santa Madre começou no Castelo Interior, isso é o bonito, né? Ela fala da dignidade da alma, da beleza da alma humana, né? Então a gente vai conhecendo também aquilo um pouco como diz o salmista, né? Que maravilha, meu Senhor, sou eu, quando ele vai dizendo que foi feito, tecido pelas mãos de Deus quando ainda estava no ventre de sua mãe, né? Então, esse conhecimento de si, esse conhecimento amoroso de si, eu diria, né? Que não despreza nada, que olha a sua beleza, sua capacidade, sua potencialidade, sua identidade, mas que vê também, sem dúvida alguma, os seus defeitos, suas fragilidades, seus desafios, né? Sim, é isso mesmo. As duas realidades, né? As sombras e as luzes que habitam a nossa alma. E aí, na segunda morada, já é a morada da batalha, né? De perseverar. É aqui que ela fala que nós tenhamos uma determinada determinação. Custe o que custar, a gente não pode deixar de rezar. E aqui é quando a gente começa já a fazer oração, a progredir da oração vocal para oração mental, para meditação. E é uma oração toda cristológica, né? De olhar para a vida de Jesus, na humanidade de Jesus, e a gente perseverar. Não é uma morada que demora muito, né? Ela lá no livro fala que é uma morada breve, né? A gente persevera e já caminha para a terceira morada, que é a morada da provação, né? A terceira morada é aquela que tem os combates, é aqui que a gente vai começar a combater os pecados veniais, claro, ainda muito pautado no autoconhecimento, na vida da graça, na perseverança da oração, mas a gente já vai entendendo que a gente precisa ser provado, combater o bom combate, né? Contra os inimigos da nossa própria alma também, né?
Porque nenhuma alma está segura, né? Ela vai dizer, neste desterro em que vive, mesmo as que chegaram em elevado estado. Convém andar com temor, ou seja, nós não podemos nos distrair, e os combates vêm aí para nos fortalecer, né? Uhum. E é interessante, né, nessa questão das segundas para as terceiras moradas, mas principalmente, né, nas terceiras moradas, a carga de maturidade com que se vai adquirindo nessas moradas, né? Já as segundas, porque pelo exercício da meditação você consegue olhar para Deus tanto quanto isso seja possível, em fé viva, né? Olhar para Deus e ver ali também conhecer a si mesmo à luz de Deus, à luz da graça de Deus, né? Do próprio caráter de Deus. Então, por exemplo, sendo bem concreto, né? Você está refletindo, meditando sobre um atributo divino e vê como Deus é bondoso. Isso também, de certa forma, tem que refletir na nossa vida, e a gente fala, onde está a bondade na minha vida? Então a gente começa a procurar onde é que está a bondade, e a gente tem então a vida como a grande ocasião de implementar essa bondade, de reproduzir a bondade de Deus no mundo. Então a gente vai adquirindo uma carga de maturidade que adquire uma certa estabilidade nas terceiras moradas, né? Então, sim. Por isso que a adolescência espiritual. Exatamente. Tem uma conexão profunda, né, entre as moradas. Interessante como a Santa Madre, doutora da Igreja, constrói realmente uma doutrina em torno disso, né? Uhum. Então, ela ali nas terceiras moradas, em que tem uma certa estabilidade da experiência mística, né? A pessoa ela faz a experiência de Deus, está enraizado na vida dela, e ela procura imitar o próprio Deus, reproduzindo os seus atributos na própria vida dela, na família, no ambiente onde ela está, né? Ao mesmo tempo, Deus vai, com seus meios pedagógicos, né, treinando a pessoa, lançando desafios, né? Porque o ser humano só cresce assim, por meio de desafios, né? E às vezes os desafios vêm com a experiência do sofrimento, de algumas provas, sejam elas pequenas ou grandes, de acordo com a capacidade de cada um. E aí desinstalada pela dor, melhor dizendo, a pessoa se vê chamada, convidada, até quase que empurrada para o crescimento espiritual, né? Uhum. E até aqui, né, Kênia, nas 3 primeiras moradas, a gente está falando aqui de moradas mais ascéticas, né, que são moradas, realmente a característica fundamental aqui é a luta, né? O combate. É o combate, como você colocou. E depois, a entrada aí nas moradas místicas, a partir das 4ª moradas, onde se tem um trabalho de Deus mais particularizado sobre a pessoa que está em busca da santificação, né? Então a atuação, Frei Mário Eugênio vai colocar que ali desponta, né, com grande clareza, a manifestação dos dons do Espírito Santo, os 7 dons do Espírito, né? Uhum. Então Deus realmente entra ali com um protagonismo sem precedentes de atuação na pessoa, no processo de santificação daquela pessoa, até levá-la ao matrimônio espiritual, porque isso está no plano de Deus para o ser humano. E só para finalizar essas terceiras moradas, né, a fase dos iniciantes aí, a gente não pode esquecer que nós precisamos colocar a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. Porque é luta, é combate, nós vamos cansar, nós vamos desanimar, né? Quando chega a aridez na oração, todos esses combates próprios da vida interior, mas também os combates exteriores, não nos esquecermos que a nossa confiança está nele. No final, Santa Teresa sempre fala, venha o que vier, aconteça o que acontecer, no final, se você perseverar, você vai encontrar, né? Então, a gente não esquecer que tudo é ação da graça. Se nós entramos no castelo, é pela graça, e se nós chegarmos até lá, também será pela graça. No início vai ter um esforço muito grande nosso, sim, mas ele está conosco, mesmo que nós não sintamos, mesmo que nós não percebamos, né? Porque nós estamos muito presos nos sentidos e, enfim, mas ele está. Então, nunca se esqueça da confiança e da esperança em Deus. É interessante essa colocação, né, Kênia, que você faz, porque isso fala da necessidade de um desapego da nossa parte, desapego das nossas opiniões e desapego dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para poder caminhar bem, né? Porque essa fé, né? Muita fé. Caminhar pela fé, né? Você crê que Deus chamou você a uma união mais profunda e dar passos e não desistir.
E vai vir sentimentos, né, de tristeza, mas eu tô tentando e não tô conseguindo. Quantas pessoas, eu né, rezo e nada muda. Exatamente. Quantas pessoas que sofrem, que choram, porque dizem, eu tento, mas eu não vejo resultado, não vejo progresso na minha vida. Então, a questão assim, é que você não vê, mas eles estão acontecendo, né? Então, o Arthur falou uma coisa que foi uma das coisas que mais me marcaram durante o encontro. E aquilo foi assim, veio muito de encontro com a minha vida, né? Porque às vezes a gente realmente não vê. E ele falou bem isso. Não se importe. Porque lá onde ele está, no centro da sua alma, graças estão acontecendo. Ele está derramando, ele está fazendo, ele está mudando o seu espírito. Você está aqui ainda muito longe, você não vê. Mas isso não diz que ele não está fazendo nada. Ele está. Então, assim, sempre que a gente for para oração, eu não estou vendo Jesus, mas eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor está preparando esse aposento para eu chegar. Eu vou chegar, o Senhor vai me levar, né? Sim. Então, ter essa certeza de que Ele está fazendo sim, mesmo que você não esteja sentindo. Amém. E aí Santa Teresinha nos ilumina, né? Sim. Porque ela fala de, assim, aquelas nuvens carregadas que escondem o sol e dá para chover e aquelas trevas envolvem, né? O passarinho, ela conta isso na parábola do passarinho, né? Ela se vê como esse passarinho. E aí ela diz, né? O que eu vou fazer? O que esse passarinho vai fazer? Ele vai se desesperar? Ele vai gritar? Ele vai espernear? Não. Ele acredita. E é isso que vai acontecer. Que essas nuvens irão passar e o sol do amor, que não deixou de brilhar por trás dessas nuvens, lançará novamente seus raios sobre essa pequena ave. Então, é isso.